Olá, turma. Nesse nosso novo encontro, vou discutir a unidade 3 da nossa apostila. O tema da unidade 3 é a sociologia clássica. É Durkheim, Marx e Weber. Eu vou iniciar pela explicação de Emile Durkheim. Durkheim, eu vou chamar atenção para 4 pontos em Durkheim. A ideia de fato social, o conceito de solidariedade social, a ideia de anomia e a ideia que ele abordou do suicídio. Bom, o fato social, para Durkheim, é o objeto de investigação da sociologia. Para ele, o fato social tem 3 características. Primeiro, ele é externo ao sujeito. Segundo, ele provoca uma coerção social. E ele é geral, porque ele é comum a todos nós. Então, na apostila é dado um exemplo das leis. Ou seja, a lei ela é um elemento que provoca coerção no sujeito, é externo ao sujeito e é um elemento comum a todos nós que vivemos em sociedade. Tá? Então, lembrando que fato social é o objeto de investigação da sociologia segundo Durkheim. Bom, uma outra questão colocada por Durkheim, que é muito interessante, ele vai se questionar por que a sociedade ela não vai desintegrar ou, pelo contrário, ela sempre busca se manter coesa. Então, para entender esse problema, por que a sociedade não busca a desintegração, mas a coesão, ele vai criar o conceito de solidariedade social. E diante desse conceito, ele vai fazer uma divisão entre solidariedade mecânica e orgânica. A solidariedade mecânica ela é comum às sociedades menos desenvolvidas, ou seja, que não tem tão forte a questão da divisão social do trabalho. Ou seja, o que mantém as pessoas unidas nessa sociedade mais primitiva, menos desenvolvida ou pré-capitalista, é o fato dessas pessoas compartilharem entre si costumes, crenças e valores. Então, o que une essas pessoas é compartilhar desse conjunto de valores. Por outro lado, em sociedades capitalistas mais desenvolvidas, onde que tem a questão da divisão social do trabalho, o que mantém essas pessoas unidas não é o fato mais de compartilharem crenças, mas a sua dependência em relação ao trabalho do outro. Então, por exemplo, para manter a minha sobrevivência, eu necessito se alimentar, então eu tenho que comprar um pão, comprar alimentos. Então eu necessito do trabalho, por exemplo, do padeiro. Eu não produzo a minha sobrevivência mais. Então a solidariedade orgânica é o fato de eu depender do trabalho do outro. Tá ok? Então é essa divisão que Durkheim faz entre solidariedade mecânica e orgânica. Bom, o conceito de anomia para Durkheim é o fato da organização social entrar em risco de colapso. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Um país que acabou de entrar numa guerra ou foi vítima de guerra, que está numa situação muito complicada social, é um estado de anomia, ou seja, a organização social ela está correndo risco de desintegrar. Então, os valores que nós compartilhamos, as instituições se enfraquecem, então entram no colapso. Então, essa é a ideia de anomia, segundo Durkheim. E a questão do suicídio, Durkheim tem um livro sobre abordando o suicídio como fato social. Pela primeira vez na história, vai analisar o suicídio como um aspecto social. Então, ele vai dividir 3 formas de suicídio. Tem o egoísta, o altruísta e o anônimo. Ok? Bom, isso é Durkheim. Agora, passando para Marx, Karl Marx. O Marx vai iniciar a sua reflexão sociológica a partir do conceito de materialismo histórico. É uma metodologia que permite a ele investigar de que forma que o ser humano produz a sua vida social. Então ele vai analisar a partir de um conceito importante que é o modo de produção capitalista, ou seja, como que o ser humano dentro do sistema capitalista produz sua sobrevivência. Então, o primeiro conceito analisado por Marx vai ser o conceito de mercadoria. O que é uma mercadoria? É algo produzido pelo trabalhador para suprir certas necessidades físicas do ser humano.
No entanto, Marx vai investigar a partir do conceito de mercadoria e vai descobrir o que ele chama de mais-valia, que é um valor que está em excesso. Vou dar um exemplo para ilustrar o que seria um valor excedido produzido pela mercadoria. Eu vou explicar a partir de um exemplo. Eu trabalho numa fábrica de carros e eu produzo em um dia um carro no valor de 30 mil reais. Esse valor que eu produzi, esse produto, que é o carro, com valor de 30 mil reais, paga o meu salário e paga o salário de todos os meus colegas de trabalho. O restante dos carros, a partir dos 29 dias ou 30 dias do mês, é o que ele chama de mais-valia, excedeu. E essa mais-valia, ela é revertida e ela vai para o bolso de quem tem um modo de produção, que no caso que não é o proletariado, que no caso é a burguesia. Então o burguês retém essa riqueza que o trabalhador não percebe. O fato de você produzir uma mercadoria e essa mercadoria tem um valor excedente que você não percebe é o que o Marx denomina de alienação. É o desconhecimento do trabalhador do seu estado de explorado. Então, se eu não percebo que eu sou explorado pelo sistema capitalista, isso vai impedir, segundo Marx, as transformações sociais. Então, a alienação, segundo Marx, é um obstáculo para o que ele chama de lutas das classes sociais. A luta de classes é o que permitiria o trabalhador não ser explorado e passar a construir uma nova ordem social com a justiça e igualdade. Tá? Então essa é a reflexão que o Marx faz, que está presente em nossa apostila. E por último, Max Weber vai analisar um pouco diferente de Durkheim. Para ele, o objeto de investigação da sociologia não é o fato social, mas a ação social. O que é uma ação social para Max Weber? É uma conduta humana dotada de sentido. Então é por isso que ele vai criar, está presente em nossa apostila, o que ele chama de tipos puros de ação social. É a ação racional, a primeira, ação racional com relação aos objetivos e fins. Você tem um objetivo e você tem um fim, né, um objetivo, e você cria os meios para alcançá-lo. Uma segunda ação social é a ação racional em relação aos valores. Então você é guiado pela a sua ação social a partir de determinados valores, como honestidade, solidariedade, respeito ao próximo, etc. Tal. Uma terceira ação social é o que ele chama de ação afetiva. É guiada por emoções, instintos, como ódio, amor, medo. Tá? Uma quarta ação social é o que ele chama de ação tradicional. É quando ela é guiada por costumes, pelo senso comum. Bom, um outro ponto que eu gostaria de estar chamando a atenção em Max Weber é o conceito de dominação. Na apostila a gente explica muito bem os três conceitos de dominação. Dominação tradicional, racional e carismática. É importante ler e entender que o conceito de dominação é diferente, por exemplo, da ideia de poder, enquanto coerção, quando imposição à força da vontade de uma pessoa para outra. E por último, gostaria de estar chamando a atenção para a ideia de desencantamento do mundo em Max Weber. É a ideia que o conhecimento científico, a explicação do conhecimento científico do mundo ou da realidade social, acaba afastando um pouco o conhecimento religioso da vida das pessoas. Então esse espaço que a ciência ganhou na modernidade, enquanto explicação da realidade, segundo Max Weber, acabou desencantando o mundo, ou seja, acabou afastando essa explicação religiosa que a gente atribui para a vida social e para a realidade. Tá? Então, de modo muito sucinto, muito resumido, mas com objetividade e clareza, eu tentei explicar a sociologia de Durkheim, Marx e Weber. Em nosso próximo encontro, eu vou estar comentando a unidade 4 da nossa apostila. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.